Olá! Hoje nossa análise se aprofunda no capítulo 48 de Isaías. A mensagem aqui é bem direta, né? Direcionada à casa de Jacó, ou Israel. E já começa assim com uma acusação forte. Diz que eles invocam o nome de Deus, se apresentam como parte da cidade santa, mas a questão é que fazem isso sem verdade, sem retidão. Logo nos versículos 1 e 2. Ok, vamos desmembrar isso. Logo em seguida, Deus afirma sua posição, né? Ele lembra que previu e anunciou coisas lá atrás, muito antes de acontecerem. Exato. E agiu de repente, justamente para que Israel não pudesse dizer: "Ah, foram meus ídolos que fizeram isso". Sim, essa parte é crucial. E tem aquelas metáforas da teimosia, pescoço de ferro, testa de bronze. Nossa, que imagem! Imagens fortíssimas, né? E o que é fascinante aqui é justamente esse contraste. Deus mostrando sua soberania, sua presciência, e do outro lado, a teimosia humana, a idolatria. Aí, para reforçar ainda mais que ele é único, Deus diz que vai revelar coisas novas, coisas ocultas que ninguém sabia antes. Isso é tipo muito poderoso. Mostra que não é só saber o futuro, é agir, criar, revelar. Algo que um ídolo estático não faria nunca. Justamente. E Deus deixa claro que ele sabe da natureza de Israel. Ele diz que sabe que são traiçoeiros, chama de rebelde desde o nascimento. É verdade. Está lá no versículo 8. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque, mesmo sabendo disso tudo, ele decide conter a própria ira. E o motivo? Por amor do meu nome. Para proteger a própria reputação, essencialmente. Exato. Mas essa contenção não significa ausência de disciplina, né? O texto fala sobre refinar Israel na fornalha da aflição. E tem um detalhe importante: não é como se refina a prata. Isso é interessante. Sim, tem essa qualificação. Sugere que talvez o objetivo não seja, assim, uma pureza total e imediata. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica claro que o propósito maior está ligado à glória de Deus. Ele mesmo diz: por minha causa faço isso, não darei minha glória a nenhum outro. Faz sentido. O sofrimento ali tem um propósito ligado à honra divina. E essa autoafirmação de Deus é muito forte no capítulo. Eu sou Ele. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Sim. O Criador de tudo, céus e terra. Está lá no versículo 13. E diante dessa grandeza toda vem um chamado para ouvir, versículos 14 e 16. É um convite para reconhecer quem está falando e para entender que é Deus quem age, usando o seu escolhido contra a Babilônia, ele que chamou, ele que garante o sucesso e ele se apresenta de novo, redentor, guia, aquele que ensina o melhor caminho. O versículo 17 é muito bonito. E aí vem aquela promessa condicional, né? Que é de cortar o coração, quase. Se tivessem obedecido, a paz seria como um rio, Imagina. constante, abundante, e a justiça como as ondas do mar. Exato. Uma descendência incontável como a areia. É uma visão de bênção plena, que ficou condicionada à obediência. E que, pela teimosia que o próprio capítulo descreve, não se realizou daquela forma, né? Pois é. Então, o capítulo caminha para o fim com uma ordem clara. Saiam da Babilônia. Fujam. Um chamado à liberdade. E para proclamar isso, anunciar com alegria que Deus redimiu Jacó. Lembra até da provisão no deserto, a água da rocha. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Olha, acho que a mensagem central é essa reafirmação poderosa da soberania de Deus, da sua presciência, da sua fidelidade ao seu próprio nome. Apesar da infidelidade humana, da teimosia de Israel. E termina com aquela advertência bem sóbria, né? Que aparece outras vezes. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. É o último versículo. Um fechamento forte. Muito. E isso nos deixa com uma reflexão, talvez. O capítulo mostra esse contraste imenso. O propósito firme de Deus, sua ciência prévia da rebeldia humana, e, ao mesmo tempo, a responsabilidade nossa de escolher o caminho em que se deve andar, como diz o versículo 17, para vivermos essa paz. Fica essa tensão, né, entre a soberania divina, que sabe que somos rebeldes desde o nascimento,
e a nossa escolha diária. Como isso funciona na prática? É algo para a gente pensar, né?